Bom dia, a paz do Senhor para os amados irmãos, tudo bem? Quero desde já agradecer a todos que estão inscritos no canal, que vocês possam estar aprendendo como eu estou aprendendo, não é? Hoje nós estamos um terceiro vídeo, creio eu, falando sobre arminianismo, né? O que é o arminianismo? Acho que a gente temos que entender o que é o arminianismo e o que é o calvinismo, né? Às vezes você diga que não precisa, mas há uma necessidade muito grande e nós sabemos o que é isso, porque isso pode definir a sua vida espiritual muito séria, não é verdade? Então a gente precisa ter essa noção verdadeira de que é calvinismo, que é arminianismo. Eu não vou repetir as lições anteriores, mas vou dar continuidade. Então você volte atrás, procure aí no meu canal que você vai encontrar os vídeos que é o arminianismo, né? Mas gostaria de dizer para vocês que não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o canal. Mais uma vez eu estou aqui fora, que aqui na minha cidade realmente muito quente. E aqui na varanda é melhor da gente conversar. Ok? Veja bem, hoje nós estaremos falando sobre os 5 pontos, os 5 artigos das remonstrância, né? Remonstrância. Eu falei na outra vez o que é remonstrância, então você procure o outro vídeo que fica mais fácil para você. Depois não repita, porque para que você possa assistir os outros vídeos, ok? Então, o que é remonstrância, né? Que aconteceu em 1610, certo? É um artigo, certo? São vários artigos, não? São 5, 6, certo? 5 artigos que foi criado dentro do arminianismo para definir algumas atitudes, algumas ações, tá certo? Então você preste atenção, certo? Nesses artigos, se você não estiver entendendo, você para o vídeo, certo? E volta a ele, tá bom? Nota, tá bom? Mas o importante é que você entenda esse vídeo sobre o que é arminianismo. Bom, é muito importante isso, muito importante mesmo, esse assunto entre arminianismo e calvinismo. Volto a repetir, você pode achar que não, mas é. E isso tem influenciado muita gente em determinados pontos, achando que tudo é a mesma coisa, mas tudo não é a mesma coisa não, certo? Então vamos lá. Artigo 1. Deus, por um eterno, imutável decreto em Jesus Cristo, seu Filho, antes de ter lançado os fundamentos do mundo, decidiu salvar dentre a raça humana caída em pecado os que em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo, por meio da graça do Espírito Santo, creriam nesse seu Filho e que, pela mesma graça, perseverariam até o fim nessa fé e obediência de fé. Mas, por outro lado, decidiu deixar os impedimentos e os descrentes sobre o pecado e a ira, condenando-a como alheios a Cristo, conforme a palavra do Evangelho em João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E também conforme outras passagens das Escrituras. Então veja bem, esse é um primeiro ponto, um primeiro artigo da remonstrância, certo? Que foi escrito em 1610. Então você percebe que essa linha aqui de Deus, o Eterno, ele tem, desde o princípio, lá em Gênesis, né? Lá em Gênesis, ele ter já estabelecido que iria acontecer em relação à salvação, em relação à graça, porque ali
em Gênesis, já a graça já começou a atuar. Já começou a atuar em Eva e Adão. Então, a graça, ela começou a atuar justamente nisso. Justamente nesse ponto, nesse foco. Tá certo? A graça, ela veio justamente para dar uma oportunidade para o ser humano e demonstrar para ele mesmo que ninguém é robô e ninguém nasce pré-determinado para morrer. Os calvinistas falam que a pessoa, ela, uma vez salvo para sempre. E aqueles que já nasceram condenados, são condenados para sempre. Não existe a livre escolha, o livre-arbítrio, tá certo? Essa doutrina de calvinista, se salvo para sempre, houve uma discussão com Paulo nas cartas ao Romano, mas isso aí Paulo deixa bem claro, não é nada daquilo que os calvinistas falam, não é nada daquilo. Que Paulo está incentivando, Paulo está querendo que as pessoas partam para essa linha do calvinismo. Né? Mas sim, Paulo sempre fala, que sempre diz que há uma livre escolha para você, tá certo? Então, esse é o primeiro partido, primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Deus, por eterno e imutável decreto em Jesus Cristo, seu Filho, antes de ter lançado os fundamentos do mundo, decidiu salvar dentre a raça humana, caída em pecado, os que em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo, por meio da graça do Espírito Santo, creiam nesse seu Filho e que, pela mesma graça, perseveriam até o fim. Certo? Então, a gente percebe, essa é a porta batendo lá dentro, a gente percebe que a graça, ela foi estabelecida desde a fundação do mundo. Desde a fundação de todas as coisas. Já estava determinado por Deus que haveria a livre escolha. Até porque quando você vai ver Gênesis mesmo, lá em Gênesis, Deus disse, olha, se você comer dessa fruta, certamente morrerás. Não é verdade? Está lá escrito. Isso aí é livre escolha. Não está determinado que Eva iria pecar. Não estava determinado que Eva iria, Adão ia pecar. Estava determinado não. A escolha era dele, era o livre-arbítrio dele. Tá certo? Os calvinistas só aceitam isso até aí. Depois eles não aceitam mais. Dá para entender, né? Artigo 2. Em concordância com isso, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos. Olha só, Jesus não morreu só por uns. Morreu por todos. E por cada um dos homens, de modo que obteve a reconciliação e a remissão dos pecados por sua morte na cruz. Porém, ninguém é realmente feito participante dessa remissão, exceto os crentes. Os crentes aqueles que creem, não é crente porque é crente. Segundo a palavra do Evangelho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira epístola de João 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Segundo ponto. Então, isso mata o calvinismo. Porque o calvinismo ele tem essa linha de dizer que todos estão pré-determinados a ser salvos. Mas aqui está dizendo, João diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Crê em quem? Crê em Jesus. Crê em Jesus. Se a palavra de Deus está dizendo para mim, e todo aquele que crê em Jesus será salvo, então qualquer um que queira ser salvo, basta crer no Filho amado de Deus. Então, ninguém nasceu pré-determinado para morrer e ir para o inferno. Não. Tem uma livre escolha, você tem a livre escolha. Não tem nada de pré-determinado que um nasceu para o inferno, outro nasceu para a graça, não. Um nasceu para ir para a eternidade no inferno e outro nasceu para a eternidade na graça. Não. Todos nós temos o livre-arbítrio, todos nós temos a livre escolha de querer ou não aceitar a Cristo. Aí muitos dizem assim, então Deus não tem poder de agir. Não tem nada a ver isso.
É a escolha do ser humano. Nós não somos robô. Nós não somos robô. Você está entendendo? Não somos robô. Então, eu tenho uma livre escolha. Se eu quiser aceitar Jesus, eu aceito. Mas se eu não quiser, nada é forçado. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Se ele não convencer, o homem não quer que o Espírito Santo convença ele do pecado, então ele não vai convencer. Não vai. Quer dizer, a pessoa já nasceu lá, determinada a não aceitar a Cristo. Só na cabeça desses calvinistas. Artigo 3. Isso aqui foi Arminiano que fez esses artigos para as pessoas entenderem. Não foi Arminio, né? Foi aqueles que ficaram os seguidores de Arminio. O homem não possui fé salvadora em si mesmo, nem no poder do seu livre-arbítrio, visto que, em seu estado de apostasia e de pecado, não pode de si e por si mesmo pensar, querer ou fazer algo de bom, que seja verdadeiramente bom, tal como, primeiramente, a fé salvífica. Mas é necessário que Deus, em Cristo, pelo Espírito Santo, regenere, renove-se no intelecto, nas emoções, na vontade e em todos os seus poderes, a fim de que ele possa corretamente entender, meditar, querer prosseguir no que é verdadeiramente bom, como está escrito em João 15,5. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem quem? Sem o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus na sua vida, nada podeis fazer. Nada. Temos que ter o Espírito Santo de Deus para nós fazermos alguma coisa. Então, veja bem, o homem não possui fé em salvador em si mesmo. Não, eu não possuo isso. A fé salvadora dentro de mim mesmo. Que já nasci com essa fé, eu vou lá e eu já estou certo que vou ser salvo. Não. A fé salvadora não. Nós temos que ter a visão de que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, ele vai agir quando eu permitir que ele haja na minha vida. Porque existe a luta entre a carne e o Espírito. Isso está lá em Gálatas, entre a carne e o Espírito. Então, a gente precisa entender isso. Entender essa linha de pensamento. Entendeu? Senão, como é que fica? O homem não possui, terceiro artigo, quarto artigo. Esta graça de Deus é o princípio, o progresso e a consumação de todo o bem. Tanto que nem mesmo um homem regenerado pode, por si mesmo, sem essa precedente ou preveniente, excitante, prosseguinte ou cooperante graça, pensar querer ou terminar qualquer bem, muito menos resistir a qualquer tentação para o mal. Por isso, todas as boas obras, boas ações que possam ser pensadas devem ser atribuídas à graça de Deus em Cristo. Mas em relação ao modo de operação dessa graça, ela não é irresistível, visto que está escrito sobre muito que resistirão ao Espírito Santo de Deus, lá em Atos 7. E em muitos outros lugares. Entendeu? Então, a graça é de Deus, é o princípio, é o progresso, é a consumação de todo bem. É a graça. A graça de Deus. Tanto que nem mesmo um homem regenerado pode, por si mesmo, sem essa precedência da graça, não tem como ser salvo. Não tem como ser. Sem a graça de Deus, não tem como ser salvo. Ninguém nasce pré-determinado, volto a repetir, ninguém nasce pré-determinado para ir para o inferno, não. Negativo. Negativo, isso não existe. É a graça de Deus. Aleluia. A graça. Tá certo? Quinto e último artigo. Tá certo? Que nós vamos ler aqui. Quinto e último artigo. Diz assim: aquele que são incorporados em Cristo por uma fé verdadeira e, consequentemente, são feitos participantes do seu Espírito vivificante. São abundantes, dotados de poder, para que possa lutar contra Satanás
contra o pecado, contra o mundo e contra a sua própria carne. E ganhar a vitória. Contudo, sempre queremos que seja bem entendido, com o auxílio da graça e do Espírito Santo. Jesus Cristo nos ajuda, pelo seu Espírito, todas as suas tentações e estenda-lhe as suas mãos, apoiando-os e fortalecendo. Caso estejam prontos para lutar, queiram o seu socorro. Não desistam de si mesmo, de modo que, por nenhum engano ou poder sedutor de Satanás, possam ser arrebatados das mãos de Cristo. Conforme o que Cristo disse em João 10, 28. Ninguém os arrebatará da minha mão. Mas se eles não são capazes de, por descuido, certo? Esquecer o início de sua vida em Cristo e novamente abraçar o presente mundo e se afastar da santa doutrina que uma vez lhe foi entregue e perder a sua boa consciência e de negligenciar a graça, isso deve ser assunto, uma pesquisa mais acurada na Sagrada Escritura, antes que possamos acionar, ensinar com inteira persuasão de nossa mente. Então a gente percebe que é aqueles que são incorporados em Cristo por uma fé verdadeira. Eu tenho que crer que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu por mim e ressuscitou o terceiro dia e me deu, através do Espírito Santo, poder de aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Então, esses artigos, assim definidos e ensinados, na remonstrância, consideram estarem de acordo com a palavra de Deus, idônea para edificação no que diz respeito a este argumento, suficiente para a salvação, de modo que não é necessário ou edificante acrescentar ou diminuir qualquer coisa. Os 5 artigos da remonstrância foram escritos em linguagem teológica, mas pode ser facilmente entendida através do que é conhecido como os 5 pontos do arminianismo, que nada mais é de que a apresentação daquilo que foi apresentado nos 5 artigos da remonstrância. Tá certo? Então, esses 5 artigos, esses 5 pontos que nós acabamos de ler, tá certo? É um dos pontos, pilares do arminianismo. É um dos pilares de sustentação, que é pela graça, pelo Espírito Santo de Deus, pelo livre-arbítrio que nós somos salvos. Estamos salvos. Mas para isso eu preciso crer e acreditar que Deus está no controle da minha vida e que o Espírito Santo de Deus me dá condições para que eu possa reconhecer que Cristo é o meu único e suficiente Salvador. E que eu não nasci para ser condenado. Eu não nasci para ser condenado. Eu nasci para escolher a minha salvação. Escolher se eu quero ou não ser salvo. Eu tenho o livre-arbítrio. Não estou predeterminado a ir para o inferno, não. Louvado seja Deus que eu escolhi servir a um Deus vivo e a um Deus poderoso. A um Deus que tudo pode. Tá certo? Você pode também ter esse direito. É só você aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Aceitá-lo é acreditar nele, é ter fé nele. Não é simplesmente porque levantar a mão, eu quero aceitar a Cristo, vai me dar sua vida. Não. Aceitar ele que eu estou falando, é aceitar a Cristo que morreu na cruz por você. E aceitou o terceiro dia. Está à deixa do Pai. É essa linha que eu acredito e defendo. Tá certo? Então, no próxima aula, na próxima lição, nós estaremos falando agora dos 5 pontos do arminianismo. Tá certo? O arminianismo, em resumo, defende os 5 pontos principais descritos, certo? Então, nós vamos estar falando na próxima lição sobre esses 5 pontos do arminianismo. Um resumo, tá certo? Falamos dos 5 artigos do arminianismo, agora vamos falar dos 5 pontos. Artigos 5, 5 pontos e 5 pontos do arminianismo, tá certo? Até a próxima aula, até a próxima lição. Não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar, para livrar esse povo aí que está no calvinismo de uma cilada armada por Calvino, tá certo? Então,
Compartilhe esse filme, esse vídeo, tá certo? Que Deus abençoe e que você possa estar aprendendo conosco, tá certo? Na próxima aula, lição, nós estaremos falando sobre teologia sistemática. Nós estamos fazendo dois temas, teologia sistemática e o que é arminianismo. Então, hoje eu estou postando o arminianismo, eu creio que amanhã ou depois estaremos falando sobre teologia sistemática novamente, tá certo? Então, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever nesse canal, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.